Bom, com tudo isso que eu já coloquei aqui na abertura, eu vou direto para São Paulo para dar boa tarde para Flávia Tavares e para o Dr. Walter Mairovich e perguntar se avaliar estado de sítio por não gostar do resultado da eleição não configura exatamente uma tentativa de golpe. Dr. Walter, muito boa tarde. Como é que o senhor está vendo essas declarações aí do ex-presidente? Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Lu. Boa tarde, professor. Que honra ter o senhor aqui conosco. Boa tarde. Olha, eu vou começar aqui chutando balde, tá? De que forma? Dizendo que o direito de esperneio é livre. Vamos deixar o Bolsonaro espernear. E, afinal de contas, ele está num beco sem saída, né? Ele está numa situação muito difícil, e agora eu entro para o campo técnico, jurídico, tendo em vista, vou voltar a abusar aqui da expressão popular, tendo em vista esse caminhão de provas, né? Então, ele começa, me parece, Flávia, que ele começa a adaptar o discurso político dele, que ele faz às redes sociais, para também não contrastar, não trombar com a defesa técnica. Então, mas evidentemente que a habilidade do Bolsonaro é de um macaco numa loja de cristais, né? Então, eu acho que, de repente, ele começa a querer melhorar. O que eu vejo bem, mas bem mesmo, é o seguinte: o Bolsonaro, e a gente sabe, começou já logo no primeiro dia do mandato dele, ele começa com discursos golpistas. E o procurador Gonê, quando fez a denúncia, que aliás está muito bem feita, ele usa uma expressão latina, que é o iter criminis, o caminho do crime. Então, ele começa a juntar, e aí eu tenho uma imagem, Ravenna, na Itália, a capital mundial dos mosaicos, os mosaicos lindos. E o mosaico é um colocar de pedrinhas. O processo também processo criminal. Ora, aquelas pedrinhas todas dão um mosaico, por exemplo, um mosaico da Teodora, que é aquela maravilha que tem lá em Ravenna. Então, as pedrinhas, a cor, tudo. Então, o iter criminis do Gonê é a colocação das pedrinhas. E o que a gente vê no mosaico do Gonê? A cara do Bolsonaro estampada e aquela cara já numa situação de desespero. Então ele quer desmontar o caminho do crime. Então, falando de coisas isoladas, olha, o 8 de janeiro, ele diz, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu estava fora. Ele armou um álibi, evidente. Álibi significa, tecnicamente, estar em outro lugar. Quer dizer, não está no lugar do crime. Então, ele monta tudo isso e agora ele quer, parece que ele, numa imagem, ele tem um machado na mão, ele vai cortando as coisas. Mas o mosaico está prontinho. Então, essa história de estado de defesa, estado de sítio, vamos pensar, ninguém é burro, né? Olha, os generais, o general comandante, o ex-chefe da Força da Aeronáutica, todos disseram que pegaram um documento em mãos. O documento foi apreendido. O agente, o faz-tudo dele, que virou delator, o Mauro Cid, o tenente-coronel, que tem um pai pendurado, também mostrou no computador uma minuta. Foi um advogado lá com a minuta. Minuta foi encontrada, uma outra minuta, na casa do ex-ministro da Justiça. Então, como é que ele tem que desmontar isso? O advogado vai dizer para ele, fala, olha, uma discussão, não se entrou. O que ele quer, Luísa, Marilis, o que ele quer, na realidade, é quebrar essa cadeia e quer mostrar que tudo ficou no campo da cogitação. E o campo da cogitação
penalmente, dentro do direito penal, é um nada. Olha, eu cogito de quebrar a cara do meu inimigo que me chamou de não sei o quê. Eu cogito. Eu fui lá? Não. Eu cheguei perto? Não. Eu estava em outro lugar? Estava. Percebe que ele está querendo, depois daquele esperneio equivocado, logo depois do recebimento da denúncia, que durou quase 1 hora no cercadinho Bolsonaro. Sim. Então, ali ele fez um monte de bobagens que um advogado deve ter ficado com o cabelo em pé. Agora ele quer fazer uma adequação. Ele não quer deixar o discurso político, mas ele não pode ficar com o mesmo discurso político. Ele tem que adequar para o discurso não dar trombada. E por que ele tem que fazer isso com muita cautela? Porque o Alexandre de Moraes é um Torquemada. Basta ver as imagens que ele exibiu. Pegou a defesa de surpresa. Ora, isso não se pode fazer, está na Constituição, tem contraditório. Tá. E depois ele não pode fazer também porque ele não é acusador. Ele está apresentando uma prova de acusação. Não estou dizendo que não aconteceu nada daquilo, longe daí. E que esse movimento foi articulado como eu acho, e que esse pessoal foi usado como massa de manobra, como também acho. Mas, veja, Bolsonaro, tem de ficar de olho no Alexandre de Moraes, que pode a qualquer momento pegar uma besteira que o Bolsonaro fala e botar ao vivo e em cores para todo mundo ver. Professor, eu vou te interromper, porque nós vamos chegar lá no Alexandre de Moraes e em como os ministros estão se comportando, o Supremo está se comportando ao longo de todo esse período, não só deste julgamento, mas também, enfim, dos anos Bolsonaro, né? Mas antes eu queria me concentrar ainda um pouco mais na fala do Bolsonaro e nos pontos que o senhor já destrinchou. Porque esse caminho do crime que o senhor menciona, ele nasce já desde antes do Bolsonaro se eleger. Ele mesmo menciona na entrevista que ele deu à Folha de São Paulo o precedente aberto pelo Aécio Neves pedindo auditoria de votação em 2014. E tem uma coisa que me chama a atenção, que é o seguinte: ao longo de todo o período pré-eleitoral, houve uma série de questionamentos do partido dele próprio, sobre a credibilidade do nosso sistema eleitoral e das urnas eletrônicas em particular, certo? E aí, o TSE convidou vários membros da sociedade, inclusive Forças Armadas, a avaliar minuciosamente o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Nada substancial foi encontrado, tanto que parte da peça de acusação é o relatório das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, falando, olha, aquele relatório dúbio, inclusive, que há já relatos de que havia um muito mais incisivo, falando não tem como fraudar, aí que o Bolsonaro pediu, então, para... Não, vejam bem. Então escrevam que não tem como provar que não vai ser fraudado um dia lá no futuro, né? Porque no fim é isso, fica uma coisa super ambígua. Mas fato eu me estendi só para chegar aqui. Houve, ao longo do tempo, antes da eleição, um esforço conjunto da sociedade em dar uma resposta às dúvidas levantadas pelo Bolsonaro. E mesmo assim, ele chegou no pós-eleição falando de vamos procurar alternativas constitucionais. Muito bem. Esse timing das coisas, isso também é importante? O que é feito depois da eleição consumada e o que é feito antes da eleição, isso também interfere no tipo criminal, na acusação? Olha, interfere no convencimento, isso é importante, no convencimento dos julgadores, tá? Porque isso que você bem colocou, Flávia, está tudo nos autos, tá? Então, aquilo que se diz aí, olha, o que não está nos autos não está no mundo, isso que você colocou, está no mundo, tá? Vamos chamar assim.
Então, os juízes têm um livre convencimento. Mas é constitucional o livre convencimento, mas é um livre convencimento motivado, não é arbitrário. Então tem que colocar a motivação. E na motivação, eu volto à imagem do mosaico. Olha, não tem o mosaico já pronto, tem pronto. Eu vou pegar uma carona naquilo que você colocou. Mas veja, vamos abrir ao grande público. O juiz sabe também, e está nos autos, o que aconteceu no depois. Veja, a vítima foi morta. E o depois? Alguém cogitou ou alguém iniciou para esconder o cadáver? Tá? Então, isso tudo é uma conexão. Para quê? Para que se faça justiça, porque o objetivo da justiça, e os franceses dizem bem, é não deixar sem punição, não deixar impunes os crimes, mas também não punir os inocentes. Aí é que está. Então, tudo isso, essa prova, e por isso que a gente assiste muitas vezes, e até a gente viu nesse caso de vacina, muitas vezes a prova é suficiente, não tem convencimento. Não. Nesse caso, tem o antes, o durante e o depois. Veja como, aspas, desculpe, a expressão pode ser forte. Eu não vou falar esperteza, porque se trata do Bolsonaro, eu vou falar de malandragem. Então, veja a malandragem. Ele falou do Aécio, você lembrou do Aécio, né? Mas ele lembrou que o Aécio desistiu do recurso? Não, convenientemente não. Convenientemente, malandramente não. Percebe que ele vai cortando o que interessa, aí as coisas ficam no meio. E uma coisa a gente tem que tirar o chapéu. Tirar o chapéu, embora tire o chapéu com mau gosto. Mas as redes sociais do bolsonarismo funcionam. Ele dá de 10-0 nas redes sociais do PT, do Lula, dá de 10-0. Tá? Então ele consegue jogar isso. Uma resposta pela metade, amanhã ou depois, está todo mundo falando. E o Aécio, e ele não falou também que ele foi eleito numa urna dessa. E ele não falou também, atenção, ele não falou também que o partido dele e eles quiseram a validade de uma parte das urnas, onde eles ganharam. Interessante, né? Então, tá tudo, a fraude e tal, mas para essas não, e a gente vai requerer ao tribunal a validade apenas dessa e ganhei a eleição. Então, isso é eu chamei de malandragem, mas não foi malandragem que eu falei à toa. Não, porque enganar o eleitor é muito ruim. Enganar a militância é pior ainda, mas ele tem essa habilidade de enganar a militância. Pois é. Professor, Marilisa aqui, tudo bem? Um prazer conversar com o senhor. Oi, Flávia, tudo bem? Oi, Marilisa. Eu lendo a entrevista do Bolsonaro ali durante o fim de semana e hoje eu reli também, e a sensação é que ele só se enrola cada vez mais, porque ele admite que sim foi olhado a questão do estado de sítio, o estado de defesa, o artigo 142, a intervenção, ele vai dando isso. Aí lá na frente a jornalista continua dando uma pressionada nele, e ele diz que não, que jamais isso seria possível dar esse golpe, porque afinal de contas não demora meses, demora anos, e que precisaria ali de quem vai ser o porta-voz, se o meio empresarial vai apoiar, quem são os núcleos religiosos, os próprios parlamentares que vão estar do lado disso, né? E daí ele fala como é que vai ser, como é que fica o after day. Então foi descartado logo de cara. Para mim, esse descartado logo de cara já assume que havia uma intenção. Talvez eles não chegaram à conclusão que não conseguiriam dar. Hoje na Folha tem uma análise muito interessante, eu queria ouvir isso do senhor também, de que
Um golpe agora, em 2022, 2023, seria muito mais difícil do que em 1964, porque teria mais resistência da sociedade como um todo e certamente mais violência para que quando isso fosse tentado. A gente não vê o Bolsonaro falando, professor, em nenhum momento que a desistência foi porque seria um atentado contra as instituições, seria um atentado contra a democracia, que causaria uma convulsão social no país, que a gente sabe que isso ia causar. A gente não vê ele fazendo essa análise de que não seria bom para o país como nação, de que não seria bom colocar o Brasil numa situação dessa novamente. Então, assim, a sensação que eu tenho é que ele só se emburaca cada vez mais. Deixa eu trazer alguns comentários da nossa audiência que complementam essa pergunta da Marilis também. Primeiro, o Reinaldo escreve aqui pra gente dizendo: o advogado do Bolsonaro lendo a entrevista pensando, cala a boca, Magda. Mas aí a Tatiana, a Nilza, na verdade, em seguida, diz o seguinte: o Bolsonaro pode até dizer que somente cogitou, mas alguém vai pagar pela impressão do plano e por todas as provas materiais ali da PF, né? Pois os atos foram tomados e o máximo que ele pode fazer é tentar tirar o dele ali, né? E a Tatiana também pondera, ela fala, olha, estado de sítio tem 3 requisitos: 1, comoção grave de repercussão nacional; 2, fracasso de medidas tomadas no estado de defesa; e 3, declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Não tinha nada disso acontecendo. Então, o Bolsonaro, ele está tentando apenas diminuir a própria culpa, e aí eu já aproveito para perguntar se, em vez do advogado do Bolsonaro de cabelo em pé, talvez os advogados dos outros réus possam estar de cabelo em pé, porque ele está tentando se eximir da culpa e jogar para os outros, doutor? Vamos dividir aí e tentar responder. Com relação a dividir a culpa, o Bolsonaro tem um passado de jogar os outros ao mar. Ele nas Forças Armadas, e a gente viu isso até num livro de um jornalista que foi do Estadão, foi do Globo, recém-falecido, que mostra toda a trajetória dele, Bolsonaro, com relação às reivindicações monetárias de aumento de soldo que ele fez. Ele o tempo inteiro ele pulou fora e jogou a culpa em outros. O que contraria aí, segundo se fala e é voz corrente, no meio militar existe aquele princípio de que o soldado ferido não pode ser abandonado, né? O Bolsonaro, que foi um péssimo militar, um péssimo parlamentar e um horroroso presidente, ele tem esse hábito de jogar todos ao mar. Pelo jeito, ele só protege os filhos. Então, o fato de as defesas dos demais estarem atentas e preocupadas, sim. Porque tem um ponto, olha, ninguém tratou disso, eu acho que está passando despercebido e não pode passar. Eu acho que está na hora da gente pensar nisso e ver, e até alguém saber do Bolsonaro como é que ele vai agir. Porque, veja, começou, a denúncia foi recebida, temos uma ação penal. Certo. Claro. E o que vai acontecer agora? Vai começar a instrução. Uhum. Tá? A coleta de provas. Mas a instrução, ela tem como ato final um ato de defesa que se chama interrogatório. Uhum. A pergunta, vamos brincar, de $1 milhão, o Bolsonaro vai querer ser interrogado? Vai querer estar frente a frente com os ministros da turma? Quem começa a perguntar é o Moraes? Ele vai ao interrogatório? Eu espero que sim. Então, eu acho que isso aí ainda é importante a gente já colocar. Porque se ele começa a falar para as redes, para os seguidores dele, e aí, como é que ele vai fazer
Ele pode silenciar, evidentemente, pode nem comparecer. Tá? Os advogados justificam que ele não tem interesse. Como é peça de defesa, ele pode... Mas será que ele vai fugir ao interrogatório? E se ele for ao interrogatório, ele tem que já começar a se preparar já. E como foi dito... O senhor acha que essas entrevistas que ele está dando são parte dessa preparação? Eu acho que ele começou a se guardar. Mas, como bem disse a Marilisa, veja, a cada passo que ele dá, ele se afunda mais. O bom mentiroso é da sabedoria italiana. O bom mentiroso tem que ter boa memória. E boa memória o Bolsonaro não tem. Ele não é reflexivo, não usa memória, ele vai no impulso, no embalo e cada vez, a cada passo, ele se afunda mais. E ele vai chegar a um nível de contradição em que vai bater nesse interrogatório. O advogado vai falar, olha, você disse tantas coisas, os ministros vão perguntar, acredito que vão perguntar e não vão delegar para um auxiliar, hein? Porque pode delegar para um auxiliar colher o interrogatório. Mas ele está lá em Brasília, não há por que se fazer isso, porque senão o Bolsonaro vai, estão me tratando como um cidadão de segunda categoria, né? Eu quero ir lá, eu quero enfrentar. Aliás, um verdadeiro líder jamais perderia a oportunidade para ir no interrogatório, enfrentar os ministros, tá? E o que ele faz? Ele faz um juízo nas redes sociais de injustiçado, de coitadinho, de perseguido. Então, o que ele vem fazendo agora? Esses discursos, entrevistas, o discurso do cercadinho que eu disse lá atrás, nas entrevistas, ele está falando. Lugar de falar agora, tendo em vista que a denúncia já está recebida, é no interrogatório que virá. E aí, ele vai estar nessa ou ele vai fugir? E o Bolsonaro gosta de fugir, né?